Olá, bem-vindo a mais um tutorial Sonic. E hoje eu vou estar ensinando vocês os conceitos básicos de JavaScript, HTML e CSS. Eu deixei disponibilizado essa página para baixar na descrição do vídeo. Eu fiz essa página só para treino mesmo. A gente vai estar abrindo a página Index, que é a página principal onde armazena os frames. E aqui você pode ver que na página, no topo, a gente tem o meta HTTP, que fica dando refresh na página. Temos a divisão em 3 frames. Na esquerda aqui a gente clica no link da esquerda, abre na página da direita. Isso aí é target no HF. A parte de JavaScript já explica operadores de atribuição, comparação. Não tem nenhum código especial aqui, é só texto. Laços de repetição, a gente tem o for, para, e o enquanto atribuído a botões, né? Então você vê, o resultado aqui é o mesmo, mas o que importa é o código pra gente. Temos eventos de JavaScript. OnFocus é quando a caixa de texto pega focus, a mensagem é ativada pelo evento, né? Eu vou estar explicando como é que utiliza esses eventos. Condicionais. Temos aqui uma tela de login simples que eu vou estar explicando como funciona, né? Você vai digitar lá, se você digita com um usuário inválido, erro, usuário senha não cadastrado. Se você digita o usuário correto, se você digita o usuário correto, a senha correta, ele vai pedir a sua idade. Vou lá de sua idade, eu ponho 17, por exemplo. Erro, você é menor de idade, acesso negado. Daí só que se eu colocar 19, bem-vindo, Sonic, com acesso permitido, e passo um texto de acesso permitido na tela, sem uma condicional. E a parte de formulário de HTML, que é caixa de texto, hide button, select e text area, botão de submit e reset. Então eu vou começar explicando como fazer primeiro essa página inicial que vai armazenar os frames. Vamos abrir o WinSyntax aqui, dá um open no index.html. Então vocês podem ver que quando você fazer uma página com frame, você não utiliza o body. Então você abre a tag HTML, abre a tag head, põe o título. Dentro do head eu coloquei 2 métodos HTTP para especificar as palavras-chave e a descrição do meu site. Você fica aqui, não tem segredo, é método HTTP equive keywords, content, as palavras-chave separadas por vírgula, e descrição também, só que em vez de em content você vai colocar a descrição do site. Fechou o head. Agora para abrir os frames, olha, eu quero que fique um frame em cima e 2 embaixo. Então, o que eu preciso me preocupar com o frame de cima? Na altura dele. A altura é rows, linhas. Então, abro um frame set, rows igual. Eu quero que ele tenha 10%, ele ocupe 10% da tela, o meu frame de cima. Vírgula asterístico, ou seja, eu quero que ele ocupe 10% de cima e o de baixo é proporcional, é o resto. Então, eu não preciso colocar tipo 90%. Frame border igual a 0, sem frame, para parecer que é uma página só. Beleza, criei o frame set, agora eu preciso dar o nome do frame e especificar os atributos dele. Abro um frame, coloco um name igual a top. Esse name aqui vai ser o nome que eu vou utilizar na hora de redirecionar links para o frame, por exemplo. Eu quero que abra no frame top. E src é a referência a qual página que ele vai abrir. No caso, top.html. No resize, para não dar para mexer no tamanho dele, e scrolling igual a no. Ou seja, o usuário não tem a possibilidade da barra de rolagem. Pronto, já criei o top superior. Agora eu quero criar mais 2 frames embaixo. Só que agora nos 2 frames de baixo eu não me preocupo mais com a altura deles. O que me importa é a largura deles, da esquerda para a direita. Porque eu quero um menu menor na esquerda e o conteúdo maior na direita. Então eu abro um frame set col de coluna. Especifico que o primeiro frame aqui vai ocupar 20% da tela em questão de largura, e o segundo 80%, sem frame border também. E abro um frame name falando que o left, crio left, frame name left com src left.html.
ou seja, ele vai abrir a página left.html no frame left. No resize, sem scrolling também. E o frame da direita, frame name right, esse frame vai abrir o form1.html. Sem resize, scrolling yes, porque páginas de conteúdo muitas vezes você precisa ter uma barra de rolagem. Daí fecha o frame set dos dois frames, fecha o frame set do top e fecha o HTML. Acabou aqui a parte dos frames. Quando você abrir a página, você vai abrir e vai estar tipo assim, só que você vai ver a separação. Você vai dar lá página não encontrada, porque você não fez o resto ainda, mas já vai estar bem separado. Agora vamos fazer essa página de topo, top.html, foi o que eu disse aqui no index, né? Você vai criar um arquivo lá chamado top.html. E aqui também eu estou utilizando uma outra função do meta HTTP, que é o refresh. Fica dentro do head, né? Abriu o HTML, abriu o head, deu o título. Aqui nessa linha eu estou utilizando para puxar uma configuração de CSS externa. Chama link rel igual style sheet, folha de estilo, href igual o arquivo CSS que está na pasta, do tipo text/css. Colocando essa linha no head, ele já vai puxar o arquivo CSS para a página e todos os atributos vão ser configurados automaticamente. E eu estou utilizando um meta HTTP aqui do tipo refresh, para ele atualizar a página. No content fica assim, igual, abre aspas, você coloca o tempo de refresh em segundos, ponto e vírgula, URL igual a página que ele vai atualizar. Então a cada 5 segundos ele atualiza para a página top2.html. Pode ver lá que fica mudando de página 1, ó, página de topo 2, dá um tempo, página de topo 1, dá um tempo, página de topo 2. Eu criei esse loop. Daí nesse site eu coloquei, só abri um body, coloquei um H1 aqui escrito página de topo 1, nada demais aí. Agora, para criar esse looping, eu preciso criar uma página chamada top2.html e mandar ele dar um refresh para a página top. Daí fica top, top 2, top, top 2. Então a gente dá um open aqui no top 2. Você pode até copiar o código da outra. Você copia o código da outra, cria aqui um texto diferente, escreve página de topo 2. E no meta HTTP, você simplesmente coloca no URL o top.html. Você vê que essa é a diferença entre os dois códigos. Página de topo 1, página de topo 2. Essa é a única diferença entre eles. Então ele vai ficar revezando esse refresh. Feito a página de topo, eu quero fazer o menu da esquerda. Onde está escrito HTML, JavaScript. Eu vou abrir a página left, frame left. Esse é o frame do menu. Abriu o HTML, head, colocou o título e puxei também a folha de estilo para aplicar as configurações. Fechei o head. Body, BG color é a cor de fundo, dark green. Text é a cor do texto. Só que você vê que está escrito aqui que era para ser branco. Só que ele não está branco, porque ele dá preferência para as configurações do CSS. Então não adianta você colocar aqui, se no CSS está outra cor, ele pega do CSS. Você vê que no caso está laranja. Link visitado é roxo. Link em acesso é azul. E link, que é os links normais, em essa cor aqui, que acho que é, sei lá que cor é essa aí. E center, quero ser centralizado. Botei um HR, que é aquela linha horizontal. Em H1 eu coloco HTML, né? E daí coloco lá o texto formulário. Só que esse texto formulário ele vai ser um link que vai abrir a página form1.html no frame da direita. Então eu simplesmente coloquei lá H2 formulário, né? E a href igual o link da página que ele vai redirecionar. Aí target igual o nome do frame que vai abrir a página. Esse é o mesmo nome que você colocou na página index.html. Então você coloca lá right, que é o frame da direita. Fecha, coloca o texto que você quer. Fecha o A, fecha o H2. Dá um BR para dar um break line para a próxima linha. Daí mais um HR, mais uma linha horizontal. Agora a parte de JavaScript. Isso aqui é simplesmente um H1 JavaScript, aparece texto em cabeçalho 1. Eu criei aqui um H2 alinhado no centro. href igual
Operadores.html é a página que vai ser aberta. Como target, o frame da direita também. Eu digito o texto que eu quero, operadores, fecho A, fecho H2, fecho BR. E repetir a mesma coisa para todas as outras páginas. Você vê que a única coisa que muda aqui é o href, porque o target é o mesmo, né? Todos vão vir no frame da direita. Você vai mudando o href aqui, que é a página que vai ser aberta no frame da direita. E põe o texto. O texto fica sempre entre o A e o barra A, né? E fechei o H2, dei um breakline aqui, abri uma linha horizontal, fechei o center de cima, o body HTML criou a página left, que é o menuzinho da esquerda, que fica isso aqui, né? Na hora que você abre ele fica certinho, menu na esquerda. Aí você vê, você já pode testar, você vai clicar em formulário, vai abrir a sua página na direita, você vai clicar operadores, ele vai mudar para o frame da direita. Tem outro modo de colocar esse target. Você tem vários links, todos são target right. Você pode colocar no head base target igual right. Daí você não precisa colocar target right em todos os links, né? Eu podia ter feito isso. Então, mas essas são duas maneiras que você tem que fazer. Agora a gente vai fazer, deixa eu ver, já fez o topo, index e left. Vamos fazer agora o form. O form 1, que é a página de formulário. Vamos lá, open form 1. Aqui o que eu fiz? Eu utilizei uma função JavaScript simples aqui. Abri o HTML, head, deu título. Dentro do head eu abro a tag script, language JavaScript. Eu preciso abrir essa tag de comentário e fechar o comentário, porque pode ser que o navegador que o cara está usando não seja compatível com o JavaScript. Daí não vai aparecer na tela do cara esse código, entendeu? Eu criei uma função aqui, que eu vou explicar mais pra frente, quando chegar na hora dela. Abri um body, form name igual a form 1. Ou seja, eu estou especificando que tudo que está embaixo daqui, tudo de formulário que está embaixo daqui, vai ser do formulário 1. Então, na hora de puxar para o JavaScript, eu preciso falar, ó, formulário 1, ponto, o nome do input que eu criei, ponto, o atributo do input que eu quero pegar. É mais para Java. Agora eu crio um field set. Field set é esse quadrado bonito que vai agrupar elementos de formulário. Tá certo? E abrir um field set com access key igual a G. O cara apertar Alt G, ele já entra automaticamente nesse formulário. Legend é o texto que fica entre linhas aqui, formulário. Eu começo a montar o formulário normal. Escrevi lá nome em H3, input. Isso aqui que é a parte de formulário importante. Input type igual o tipo do input. Tem text, password, rádio, checkbox, muitos tipos. Como é nome, eu quero um de text. Name é um nome que você vai utilizar para futuros comandos de JavaScript. Então eu coloco qual nome. OnFocus, CLR. Aqui eu já estou até adiantando um evento que eu vou explicar mais para frente de JavaScript. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando essa caixa de texto for focada, ela tiver o seu foco, vai executar o script CLR. O que é o script CLR? Agora se a gente volta lá no head, function CLR, abre e fecha parênteses porque não tem argumento, abre chaves, ele vai pegar no form 1 o input nome, o valor dele, tipo, o valor do nome do form 1, e vai falar que é igual a nada, abre e fecha parênteses. Por quê? Porque eu disse que o valor inicial dele é digite seu nome. Então, tá escrito aqui, digite seu nome. O cara ia ter que clicar aqui, apagar isso e escrever o nome dele. Eu fiz esse script, faz quando o cara clica aí, quando ele tem foco, ele apaga automaticamente o que já está escrito. Pode ver que se eu digitar outra coisa e clicar de novo, tira o foco e põe de novo, ele vai apagar. Essa é a função evento onFocus para apagar textos, certo? Value é o texto padrão que já vai escrito e max length é o comprimento total, no caso teria 30 caracteres. Dá um breakline, e-mail também mesma coisa, texto max length 50, nome e-mail. Agora eu quero fazer input rádio, esses rádio button que se chama. Rádio button é quando você pode ter um ou outro, você não pode ter mais de uma opção. Para isso, você, na hora de declarar o rádio, o nome deles tem que ser igual. Porque se for diferente, significa que eles são de grupos diferentes.
mas ambos aqui são nomes sexo. Beleza, nome sexo, value M. M é o valor que ele vai mandar para um script, possivelmente. Então, M de masculino e value F para o feminino. Checked é para ele ter como, para ele tá marcado o default. Se eu não marcar nada aí ele vai ficar vazio, isso não é bom. Então é sempre bom ter um já como checked, que vai ser o default, o padrão. E depois o texto, né, masculino, e o outro input feminino. Então você vê que ambos têm o mesmo nome, então eu só consigo selecionar um deles, eu não consigo selecionar os dois. Agora, para a criação dessa lista, essa select list, a gente abre um select name igual nome da lista, no caso cidade, e você tem que especificar o size. Esse size é quantos elementos você vai ter dentro da lista, no caso 4. Beleza. Daí, sai do select, você vai abrir option. Option selected é o que já vem selecionado por padrão, é o default, é igual ao checked do hard button. Option Santo André, option São Bernardo do Campo, São Caetano, Mauá, fechou select, acabou a lista. Só isso aqui você já tem a lista feita para as cidades. Tem um break line, horizontal line, abrir um comentário em H3. Agora eu vou criar uma área de texto, não é mais um input type text, é uma área de texto para você digitar bastante coisa. Então você abre um text area, dá um name para text area, no caso comment, de comentário, e especifica o tamanho por rows e columns, né, que é linha e coluna. Eu quero que tenha 10 linhas e 100 colunas. Daí ele vai ficar desse tamanho. O tamanho você controla por aqui. Se você muda a linha, ele vai aumentar a altura. Se você muda a coluna, altera o comprimento. E fecha o text area. Agora eu só dei um break line, coloquei um botão de submit e um botão de reset. Esse processo aqui pode apagar que eu não fiz. Input type igual submit, value enviar, e input type igual reset, value limpar. Esses botões são especiais porque eu não preciso declarar nenhuma função para ele limpar as coisas. Por exemplo, do reset. Eu venho aqui, preencho meu nome, meu e-mail, preencho as informações, coloco comentário. Se eu apertar o botão limpar, ele já vai limpar tudo automaticamente, sem nenhuma função de JavaScript feita. Ele já é pronto para isso. Beleza, agora fecho o field set. Então você fecha o field set, que você abriu lá embaixo, para ele fechar aquela caixa em volta dos elementos. Fechou o body, HTML, e tá pronto aí o seu formulário, certo? Esse formulário vai ser aberto no frame da direita, vai ficar assim. Agora vamos fazer a página de operadores de JavaScript. Eu não preciso nem mostrar como é que faz, porque não tem nem nada especial, é só texto. Não, open operadores. Você vai ver aqui que você tem isso aqui pode apagar, não tem nenhum script aqui dentro. Tem o título, cor de fundo, bg color. Eu escrevi form name, mas nem vai usar isso aqui porque não tem script. Só tem tipo cabeçalho e texto, operador explicando o que é. Então isso aqui é só praticamente texto, né? Tipo H1, cabeçalho 1, BR, breakline, HR, linha horizontal. Não tem nada que eu preciso explicar aqui nessa página. É mais explicando como é que usa no JavaScript mesmo. Laços de repetição. Vamos lá, open laços. Laços de repetição eu coloquei dois botões, atribuir funções para esses dois botões, utilizando os laços para e while, né? Enquanto e para. Então vamos lá. HTML head, deu um título. Dentro do head você abre o script, language JavaScript, põe as tags de comentário para se o navegador não for compatível, ele não aparece o código para o usuário. E o que é essa função? Você cria uma função, dá um nome para essa função e dá as instruções que essa função vai ter. No caso seria função para. Daí você vai no botão, você não coloca o código no botão. Você simplesmente fala onClick, evento click, ele vai executar a função para. Abre, fecha parênteses, tem que ter. Daí ele volta lá no head, opa, para. O que é para? Para é a variável i, para de igual a 0, daí menor que 10, passo 1 mais, vai fazer isso. Então ele executa essa função aqui. Se eu clico no segundo botão
que é o input type button, não pode esquecer, tem submit, reset, aqui é button. Value é o que fica, é o texto do botão. On click é um evento, você pode colocar on double click, on click. Esse é um double click, eu vou explicar na próxima página, que é de eventos. Então vamos para a parte que importa aqui. O que eu fiz? Eu fiz ele mostrar todos os números de 0 a 9, né? Mostrar todos os algoritmos que tem. Eu primeiro declarei uma variável i, var i. Eu utilizei o laço for, for. Daí você divide o for em 3 setores, né? Que o primeiro é, ele começa em que? Então, for i igual a 0, e começa em 0, ponto e vírgula, até que? Até i menor que 10, ponto e vírgula, e o terceiro setor é o passo, de enquanto em quanto. No caso, eu coloquei i mais, significa de 1 em 1. Então, para i igual a 0 até i menor que 10, i mais. Ele vai de 0 até 9, porque é menor que 10, de 1 em 1. E eu quero que ele faça um document.write, que é escrever na tela. Ele vai escrever o i, que é o número que ele está passando no laço, mais um br. Você vê que se eu coloco mais, o mais é utilizado para você concatenar, que é juntar texto, variável com texto. Então eu coloco variável, fora de aspas, porque é uma variável, não é um texto, mais, abre aspas, br. BR é uma tag HTML, então ele vai interpretar como um breakline. Como um breakline e vai para a próxima linha. E a mesma coisa foi feita na função enquanto. Sabe lá, function enquanto, abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses, acho que eu vou explicar no eventos, eu vou explicar por que se abre e fecha parênteses. E abre a chave, não esquece de que você tem que abrir uma chave para a função e fechar a chave para a função. Aí abre a chave para o while e fecha a chave para o while. Não pode esquecer de fechar a chave da função. Eu falo que a variável i recebe 0 inicialmente. Enquanto i for menor que 10, ele vai escrever, mesma coisa de cima, document.write i mais, é o breakline, e vai fazer um i mais. É a diferença, né? Aqui no for você pode colocar o passo na condição, aqui você tem que colocar o passo na instrução. Então, 0 é menor que 10? Sim, vai escrever lá 0, pular uma linha, vai fazer o i virar 1. 1 menor que 10? Sim, vai escrever 1, pular uma linha e vai fazer o i virar 2. Vai repetindo até ele chegar em 10. 10 é menor que 10? Não, daí ele sai do laço e acaba. Por isso que aparece de 0 a 9, não de 0 a 10. Para aparecer de 0 a 10, teria que colocar menor igual. Criei a função, agora é só colocar no botão, né? Foi o que eu fiz aqui, coloquei no botão, na hora que você clica, ele executa a função. Agora para a parte de eventos, é uma parte bem legal também. Eu criei alguns exemplos de eventos aqui, tem vários. Quem tem a apostila de JavaScript conhece todos os eventos que tem, que é evento pra caramba, não tem como eu ficar ensinando todos. Mas os principais, que é onFocus, usa normalmente em caixa de texto. Eu vou clicar aqui, mas se eu conseguisse pegar o foco dessa caixa, utilizando o tab, ele ia executar do mesmo jeito. Quando a caixa de texto tem o foco, aparece essa mensagem foi ativada pelo evento onFocus. OnClick é o botão, eu já ensinei no laço de repetição. Você clica, essa mensagem foi ativada pelo evento onClick. E o double click, né? Você aperta uma vez, não acontece nada. Você tem que dar um double click, essa mensagem foi ativada pelo evento double click. E fica a maneira de inseri-los são sempre iguais. É on, event igual função que ele vai fazer. Então vamos fazer essa página. File, open, eventos. Aqui essa parte aqui eu explico, é legal. Abre o HTML, abre o head, dá um título, abre a área de script. Daí eu vou explicar essa parte depois quando a gente estiver lá embaixo. Fechou o head, abre um body, abre um form name para eu ter, para abrir o form, para dar um nome para o formulário de baixo. Criei um field set também para ficar mais bonitinho aqui, né? Field set chamado eventos JavaScript, você pode ver lá que fica bonito, mais elegante. E vamos lá, daí dentro desse negócio eu coloquei um input tipo texto, um valor onFocus. OnFocus aqui não significa nada de evento, é o texto que aparece dentro da caixa de texto.
Daí agora sim, onFocus, que é o evento, igual. Ele vai executar a função imprimir. Daí agora que vem a parte legal. Imprimir, daí lembra que a gente sempre colocava imprimir, abre e fecha parênteses? Abre e fecha parênteses, por quê? Dentro desse parênteses você coloca o argumento da função. Só que nos outros casos a gente não tem argumento, você só abre e fecha, fala, não tem nada. Agora tem o argumento. E por que eu estou usando esse argumento? Eu não vou fazer uma função para cada mensagem. Eu queria uma função para focus, função para onClick, função para doubleClick. Cada função vai imprimir um texto diferente. Não, eu não preciso disso. A estrutura do texto é a mesma. Esta mensagem foi ativada pelo evento. A única coisa que muda é o evento. Então o que eu posso falar? Eu posso falar para a função mandar a mensagem. Essa mensagem foi ativada pelo evento mais evento. Evento é uma variável. No caso, esse evento é um argumento. Você pode ver aqui que na função eu coloquei função imprimir, entre parênteses, recebendo o argumento evento. Então aqui, tudo que eu colocar dentro do parênteses imprimir, a variável evento lá em cima vai receber o texto que eu escrevi aqui dentro. Você tem que ver que tem que colocar entre aspas simples, porque é string, é texto. Senão ele detecta como número. Dá um defined lá. Então, eu quero que quando eu clico no onFocus, quando ele tiver foco, ele vai imprimir. O que é imprimir? Mandar essa mensagem, só que ele vai mandar um argumento onFocus. Então a variável evento vai receber o valor onFocus, texto, e vai mostrar aqui, ó. Ou seja, essa mensagem foi ativada pelo evento onFocus. No botão, eu tenho aqui onClick, ele vai imprimir, abre o argumento, abre parênteses, onClick. OnClick é o argumento que ele manda para a função. Então, ele vai mandar esse argumento para cá, imprimir vai receber, o evento recebe onClick, e vai dar um alert, essa mensagem foi ativada pelo evento agora é onClick. E mesma coisa aqui, onDoubleClick, ele vai imprimir onDoubleClick. Você vê que esse texto aqui, isso aqui nada mais é do que um texto. Deixa eu mudar para duplo clique, salvar, vim aqui mexer, eventos, double click, essa mensagem foi ativada pelo evento duplo clique, sem ter que criar uma nova mensagem, apenas mudando o argumento que eu utilizo na função. Por isso que a gente tem esse de abrir e fechar o parênteses. Você pode ter um número de argumentos que você quiser. Tipo, se você quiser evento 2, evento 3. Só que a única diferença aqui é que você vai ter que colocar tipo evento 1, evento 2, evento 3. Assim que ficaria o argumento. Então você pode colocar quantos argumentos você quiser, de tipos diferentes. O que importa é você seguir a mesma ordem na hora de criar a função e na hora de executar a função. Então, no caso aqui, vou apagar e deixar só. Já estava, né? Evento, e aqui era um double click. Então é maravilha, isso aí. Fechou o field set, fechou o body HTML. Fez a página de eventos do JavaScript, utilizando argumentos de função, certo? Agora a parte mais legalzinha aqui, que é a parte de condicionais. Essa parte eu fiz uma tela de login. Não é assim que se faz uma tela de login. Por quê? Porque o usuário assim está no código fonte, obviamente. Só tem um usuário. Eu fiz mais para teste, mas para usar condicional e usar prompt. Normalmente eu utilizaria MySQL e outras coisas aí que eu não vou falar agora. Então, aqui ó, você tem uma caixa de texto username com texto já digitado, digite seu usuário e aquela mesma coisa que eu coloquei no formulário. Você clica e ele já apaga tudo. Username, se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, da logar, ele vai também dar uma mensagem de erro, usuário não cadastrado. Daí eu preciso colocar o usuário certo, a senha certa. Quando eu logar, ele vê que o usuário a senha bateu, ele vai mandar um prompt pedindo a minha idade. Então, olá, sou Nico, digite sua idade. Daí ele vai pegar o valor digitado no prompt e vai analisar se é menor que 18. Se for menor que 18, ele dá esse alert de você menor de idade, não faz nada. Se for maior ou igual a 18, ele fala bem-vindo, acesso permitido e dá um document write de marquee para o acesso permitido ficar andando na tela. Então, o código. Open. Condicionais. Então, você quer ver um código um pouquinho maior.
A parte de... eu vou explicar o código depois. Abre o HTML head, põe o título, fecha o head, body. Aqui eu coloco form name para especificar que os elementos de input de formulário que vão estar embaixo vão ser do form 1. Aqui vocês sabem fazer isso aqui, né? Coloquei só um texto e um input type, text, com um máximo comprimento de 15 dígitos. O nome dessa variável é user, o valor default é dígito seu usuário, e onFocus clear, né? Que é a função clear que eu já ensinei no formulário. Password é type password, para não aparecer o que você está digitando. Max length 16 caracteres, variável pass. E um botão escrito logar que vai executar a função verify, verificar. Então vamos lá. Vamos para o script, né? Script language JavaScript. Primeiro eu fiz a função de limpar o texto lá, que eu já expliquei no formulário. CLR form1 user.value recebe nada. Limpou. Mas o que importa para nós é a função verify que eu fiz aqui. Verificar. Abre, fecha parênteses, não tem nenhum argumento. Abre a chave da função. Fechou aqui no final. If. Se o valor do usuário do form 1 for igual a Sonico, você vê que eu tenho dois iguais, porque é comparação. Um igual, atribuição. Dois iguais, é comparação. For igual a Sonico, entre aspas, porque é texto, e, 2E comercial significa e o valor da senha do form 1 for igual a 1599753, de novo, dois iguais que é comparação, e a senha você coloca, por mais que seja número, ela é caractere. Daí beleza, digitei o usuário certo? Sim. Ele aqui é uma variável chamada idade que vai receber o prompt. Olá, Sonicro, digite sua idade. Daí você vai fechar, dar o ponto... não pode esquecer que em JavaScript você tem que dar ponto e vírgula no final de instrução. Beleza, ó. Loguei. Essa condição é verdadeira. Digitei o usuário e a senha correta. Ele manda o prompt, que é a telinha escrito lá, Sonicro, digite sua idade. Ele vai armazenar o que eu digitar aqui na variável idade. Ele pega if idade menor do que 18, abre chaves. Alert, erro, você é menor de idade, acesso negado, window close. Ele não fecha aqui, pode até tirar, porque meu navegador é o Opera, e o Opera não permite essas coisas. Caso contrário, ou seja, caso contrário é se for maior ou igual a 18. Ele dá um alert, bem-vindo Sonicro, acesso permitido, e dá um document.write, daí você abre aspas e coloca o texto. No caso, o código HTML. Eu quis colocar font color green, marquee, acesso permitido. Fecha marquee e fecha o fonte. Ou seja, eu criei um marquee em verde escrito acesso permitido, que é o que você vê na hora que digita o meu usuário e fala que são marquee de 18. Daí fecha a chave desse else. Daí tem outro else. O que é esse else? Esse else é o do primeiro if. É se a senha não estiver correta, se o usuário e a senha não bater. Daí ele dá um erro usuário e senha não cadastrado e zera o usuário e a senha para a pessoa digitar de novo. Então se percebe que eu coloquei um if dentro de outro if, né? Eu fiz aninhei eles. Tem um if, dentro do if tem outro if. Então é muito importante você saber o que você está abrindo e o que você está fechando. Por exemplo, esse if abre aqui, esse else é desse if. Por isso que é importante você fazer o código bonito, não deixa tudo encostado na esquerda. Você deixa alinhado, ó. Esse if é desse else, então alinhado. Esse if é desse else, então alinhado. É importante você manter essa alinhação, essa indentação que se chama, para um futuro, uma pessoa que vai estar lendo seu código depois entenda melhor, até você mesmo. Então esse if tem esse else e acaba aqui. Esse if com esse else acaba aqui. E a função abre essa chave aqui, fecha aqui. Isso que é importante, que as pessoas acabam se confundindo com esse tanto de chave, colchete, sei lá, essas coisas aí. Acabei de fazer a função verify. Só colocar no evento onClick. OnClick executa a função verify. Acabou. Acabou a parte condicional. Fechou o body, fechou o HTML. Condicional vai aparecer lá, digite seu usuário. Executou a função CLR. Digitei lá Sonicro 1599753. Dei logar.
Ele deu um prompt pedindo a minha idade, que vai ser armazenada na variável idade. Digitei lá 18. Ele deu ok, bem-vindo Sonic, acesso permitido. E manda passar um texto de acesso permitido. E é isso aí, deixa eu ver que tá. Ah, falta o CSS, né? O CSS fez uma besteira aqui só pra lembrar como é que faz aqui. Não gosto muito. Já foi condicionais, evento, form index, laço, foi tudo. Config. Simplesmente cria um arquivo chamado config.css, que é o que você especificou no top e na página left. Para criar um arquivo externo, você salva ele como .css, você abre a tag style, fecha a tag style, e aqui dentro você coloca as configurações, né? Eu gosto de colocar assim porque fica mais visível o que você está fazendo. Então, body, eu não mudei nada no body, então eu só abri e fechei as chaves. H1 é todo o texto de cabeçalho 1. H1 abre chaves, coloca as propriedades dele. Isso aqui você tem uma tabela para todas essas propriedades. Color, laranja, você pode ver página de topo está laranja, HTML, JavaScript está laranja. Alinhamento de texto no centro, fechei a chave. Acabou a parte do H1. Não esqueci de colocar ponto e vírgula no final de cada propriedade. H2, abriu a chave, coloca as propriedades de texto H2. Ele vai ser alinhado no centro, vai ser Times New Roman e vai ter 20 pixels de tamanho. Fecha a chave do H2, não esquece, foi ponto e vírgula no final de cada atributo. Fecha o style e acabou. Só o fato de você salvar isso aqui, ele já carrega aqui na página de topo. Posso até fazer um exemplo, mudar essa cor aqui de laranja para vermelho. Se eu mudar aqui, ó, ele já atualiza aqui HTML é vermelho, JavaScript vermelho, página de topo vermelho, porque são todos textos de tipo H1. Aqui vermelho é feio, deixa laranja mesmo. E esse aqui é o tutorial sobre JavaScript, CSS, HTML, que inclui eventos, operadores, laços de repetição, condicionais, formulário HTML, field set, meta HTTP, chamar CSS por arquivo externo. Então, dei uma pegada básica rápida por todos os principais aspectos básicos dessas linguagens. E eu acho que agora você já consegue ir brincando, fazendo alguma coisa aí. Então é isso aí, obrigado pela visualização e até a próxima.